Vamos agora conversar com o Lucas Josino. Josa? Ele está desde de manhã acompanhando a situação das escolas municipais de São Paulo, mais de 2.000 alunos sem aula, porque tem professor parado, tem escola que está fechada. Como é que está essa situação? O que a gente pode prever aí para o futuro em relação a essa greve? Josino, boa tarde para você. Ontem nós falamos da felicidade em ver os alunos retornando para os colégios de forma presencial, na rede estadual, porque houve autorização para tal e, consequentemente, para as municipais também, sem aquela exigência de 1 metro, né, de distância entre os alunos. E hoje, infelizmente, fomos surpreendidos negativamente com isso. Ana, eu vi cada cena. Pai, mãe, chegando na porta dos colégios e encontrando os portões fechados. Cara, as pessoas estavam desoladas. Sabe, cara, é uma sacanagem tão grande. E você para pensar, né? O aluno 2 anos longe do colégio. Aí quando chega a hora para ele voltar a estudar, não para aprender, mas para buscar um pouco do que ele desaprendeu nessa pandemia, ele não tem condição de simplesmente entrar na sala de aula. Ô Josino, você que esteve próximo a esses pais, um contato direto aí, você deve ter se sensibilizado ainda mais, né? Boa tarde, meu amigo. Oi, Joel. Boa tarde para você, para a Ana, Oi, para os nossos ouvintes. Pois é, não tem como, né, Joel? É muito triste. É felicidade, por um lado, ontem, como a gente trouxe aqui no Bora Brasil, de alunos voltando a ficar perto dos amigos, dos colegas, agora com 100% de todos os estudantes nas salas de aula. E outra tristeza, por outro lado, também agora desses alunos, desses estudantes que não conseguem ir para a escola porque não tem aula, porque tem greve de parte dos professores da rede municipal de ensino aqui da cidade de São Paulo. São 2.500 alunos, pela nossa apuração, que não tem aula regular, que não tem aula todos os dias por causa dessa paralisação. Paralisação que começou há 3 semanas, promovida pelo Sindicato dos Servidores Municipais aqui de São Paulo, sindicato que é contra a reforma da Previdência na cidade e outros projetos lançados também pela Câmara Municipal, mas em principal a reforma da Previdência, que prevê que os servidores aposentados que recebam um pouco mais de um salário mínimo contribuam. São 63 mil pessoas, todas contrárias a esse texto. E aí, por causa disso, existe a paralisação de vários setores dos servidores municipais, entre eles os profissionais da educação. São pelo menos 14 escolas aqui da capital, pelo que nós apuramos, que não tem aula seguida, todos os dias aqui na capital, por causa da greve, por causa dessa paralisação. E aí os estudantes, os alunos são afetados e as famílias também acabam sofrendo junto. Hoje, por exemplo, nós passamos quase a manhã toda no CEL Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo, ali um bairro simples, um bairro pobre, as pessoas precisavam levar os filhos para a escola, até, claro, por toda a educação, mas também porque elas precisam trabalhar, não poderiam ficar muito tempo cuidando dos filhos. Mas essas pessoas, elas estavam sem informação, porque um dia tinha aula, outro dia não tinha, no outro tinha só 2 aulas, não tinha aula integral, e aí ficava uma confusão muito grande. Tudo isso está acontecendo por causa dessa greve, dessa paralisação. Nós conversamos com alguns pais de alunos hoje cedo e flagramos a fila, que era das pessoas entrando na escola com os filhos, e aí recebiam a informação de que não haveria aula. E elas saíam da escola. E nessa saída, a gente conversou com algumas delas. Não tem aula, chefe? Pra ela, a professora tá de greve. Falaram que não tem aula pra ela hoje, então. Pra ela não, que é o 6º A. Tá certo. Obrigado, viu? Moça, não tem aula, moça? Não. O que falaram pra senhora? Falaram que vai ser paralisação. E agora ele não tem aula? Não tem aula. Volta pra casa. Volta pra casa. A senhora fica indignada com isso? Eu fico sim. Porque meu filho tá só perdendo aula. A senhora vai conseguir cuidar dele? Vou sim. Se tivesse que trabalhar fora, como é que faria? Eu pagaria uma pessoa pra olhar ele. Todo dia tá acontecendo isso aqui? Quase todo dia. Quase toda semana. Qual que é o nome da senhora? Chineiro. O nome dele? Eike Gabriel. Obrigado, viu? Pois é, são milhares de famílias passando por essa situação, por esse problema aqui na capital paulista. Nós procuramos o sindicato, que nos disse que ainda não há uma previsão para que tudo isso acabe. Existe essa paralisação por parte dos profissionais da educação e também outros profissionais,
já há 3 semanas. Procuramos também a Prefeitura de São Paulo, que nos disse que trata-se de casos pontuais e que até perguntou para a gente, por meio da Secretaria Municipal de Educação, se a gente tinha informação de que alguma escola estava paralisada, porque o que eles estavam apurando é que estava tudo normal. Bom, hoje a gente ouviu os pais dos alunos mostrando que não tem nada normal, que são várias escolas acontecendo e passando por esse tipo de problema. São muitos pais de alunos que têm que dar um jeito de cuidar do filho, leva para o trabalho ou falta no trabalho, e mesmo assim ainda todos eles são prejudicados pela falta de educação aqui na capital. Mais uma vez aquela situação, né? Imagine esses alunos que hoje estão privados dos colégios, disputando vaga na faculdade, lá na frente. Daqui a quantos anos? Daqui a 12, 13, 14 anos, lá na frente com os alunos que estão estudando hoje. Porque muitos de nós vivemos em uma bolha. Eu vivo em uma bolha, a Ana vive em uma bolha, vocês, muitos de vocês que estão nos ouvindo da mesma forma. E às vezes nós temos que olhar um pouco para fora dessa bolha, sabe? O meu filho, por exemplo, ele estuda em colégio particular. Ele mal parou na pandemia. Ele está lá, ó, estudando religiosamente todos os dias. Agora imagine essas crianças, 2 anos fora do colégio, aí você tem a oportunidade de voltar para a aula e de repente acontece isso. Sabe qual o final da história? É um aumento na desigualdade social. Essa desigualdade muito presente, canalha hoje no nosso Brasil, ela tende a ficar ainda pior, minha gente. A pandemia, infelizmente, ela acabou exacerbando, deixando essa desigualdade social mais escancarada do que nunca. Imagine, criança que vai demorar 11 anos para recuperar esse tempo perdido. Aonde é que nós vamos parar com isso? Como até hoje criança fora da sala de aula? Deus me livre dessa situação, e se não me engano o Josino acabou de dizer pra gente que não tem uma data para se encerrar esse problema, de acordo com os sindicatos, ô Josino. E de acordo com a própria prefeitura também, viu, Joel? Porque o que esses pais de alunos falam pra gente é que não tem informação. Eles precisam ir até a escola para saber se vai ter aula ou não vai. E aí é uma frustração muito grande para os alunos, principalmente aqueles mais novos, os mais jovens, de 5, 6 anos, que se trocam para encontrar os amigos, para ter uma aula, para aprender. Chega na escola, tem que voltar para casa porque não tem aula. É, isso que é o pior ainda, né? Essa perda de tempo e essa exposição. Josino, muito obrigado, viu, meu amigo? Um abração para você, até amanhã cedo. Abração, até mais. Obrigada, Ju.